Esses vídeos, pessoas mostrando carne barata nos Estados Unidos e pensando em largar tudo no Brasil para vir morar aqui, pare agora porque eu vou te contar a verdade que eles não te contam. A ilusão que eles criam no TikTok pode destruir sua vida a longo prazo. E aí, rapaziada, como que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lance dos Estados Unidos, né? Eu tava conversando com uns amigos meus, eu percebo que tem um lá que ele é fanático pelos Estados Unidos, né? Pra ir para os Estados Unidos. São relatos de pessoas que já estão lá há algum tempo e fala que os Estados Unidos não é essa maravilha igual o brasileiro costuma achar que é, né? Até porque quando um lugar tá ruim, igual o Brasil, qualquer lugar é o paraíso, né? Lembrando que qualquer vídeo que eu usar aqui, o link vai estar na descrição, tá? Aqui vamos abordar relatos de pessoas que já estão lá. Se você que tá assistindo esse vídeo já morou lá, comentem aí embaixo como realmente é, como que foi sua experiência e vamos lá pro vídeo. As maiores ilusões que eu vejo dos brasileiros que querem ir morar nos Estados Unidos é achar que vai ter uma vida boa lá só porque vai ter um carro que nunca teria condições de ter no Brasil e roupa de marca. Só que se você for para lá para viver nos padrões americanos e você quiser morar sozinho e você quiser ter um plano de saúde e tudo mais, não vai ser tão fácil assim. Às vezes nem trabalhando em 2 empregos você vai conseguir cobrir todos esses custos. Então existe essa ilusão quando as pessoas vê fotos de pessoas que moram no Brasil de que a vida lá é muito bela só porque as pessoas estão andando com um carro, porque brasileiro dá muito valor a carro. Ele falou o contrário, né? Ele falou que quando as pessoas estão morando no Brasil, quando tá morando nos Estados Unidos, mas enfim. Quando de fato muitas pessoas já estão até chegando à conclusão de que não ter carro é a melhor opção. E dão muito valor a roupa, relógio de marca, essas coisas. Cara, assim, eu sei que vai aparecer muita gente falando, né? Falando, Estados Unidos realmente não é aquilo tudo. Assim, no começo desse vídeo, pelo menos, eu ainda acho Estados Unidos melhor que no Brasil. Poder de compra, qualidade de vida, segurança. Vamos ver se aparece algum vídeo que mude minha opinião, né? Até porque, cada dia que passa, o Brasil tá ficando mais inviável de morar, né? Vamos ver. Só que isso não é igual a ter uma vida boa. O custo da saúde lá é muito caro. O dentista lá custa até 5, 6 ou 10 vezes mais caro que o Brasil. Esse lance do dentista eu já fiquei sabendo, tá? Eu seguia um rapaz, eu acho que vocês devem ter conhecido alguns de vocês, o Nino Leone. Ele morava lá nos Estados Unidos, ele tinha procedimento pra fazer na boca, nos dentes, né? Ele vinha pro Brasil e voltava pros Estados Unidos, que ele falava que lá era, tipo, absurdamente caro. Então, se uma consulta, se um tratamento sair, tipo, $3.000, compensa muito mais você vir pro Brasil fazer o tratamento aqui, né? E ele vinha pra cá, pro Brasil, e voltava pra lá, porque ele falava que saía mais barato. O lance dos carros, rapaziada, isso aí é inegável, velho, que lá é muito mais em conta, não tem como, né? Um carro aqui, um carro popular, hoje, se você for comprar um Kwid, você vai pagar 75 mil, um Kwid zero, um carro que não tem praticamente nada, né? Existe um conceito chamado geografia do lugar nenhum. E é basicamente isso que os Estados Unidos têm se tornado no último século. Teve um vídeo que viralizou aqui no TikTok de uma mulher gravando um subúrbio dos Estados Unidos e milhares de pessoas começaram a comentar dizendo que aquela era a cidade delas. Gente do norte, sul, leste, oeste, cidades de várias regiões diferentes que, em teoria, deveriam ser muito diferentes umas das outras, porque o clima, a natureza, é tudo muito diferente. Tava todo mundo errado, mas ao mesmo tempo tava todo mundo certo. Você tá na Europa, por exemplo, você sabe diferenciar muito facilmente cidades como Roma, Paris, Londres, etc. Cidades que preservaram sua história, sua cultura e tal. E cidades grandes aqui nos Estados Unidos, como, sei lá, tipo Dallas, Chicago, Seattle, se você for comparar, elas vão ser muito difíceis de serem identificadas como as cidades europeias, por exemplo. Ou seja, você não vai saber dizer qual é qual, porque elas são... Ainda eu não entendi o intuito do vídeo, tá? Não tô conseguindo entender o que tem a ver com o título, mas vamos seguir aí, vou deixar rolar. Muito parecidas. E quando a gente fala dos subúrbios aqui dos Estados Unidos, fica mais difícil diferenciar ainda. As mesmas lojas em todos os lugares, o mesmo estilo de construção, praticamente os mesmos bairros suburbianos por todos os Estados Unidos. O principal dessas cidades é que elas são impossíveis de se navegar sem um carro. Não existem calçadas que conectam um lugar com o outro e muito menos transporte público. Mesmo cidades grandes, como por exemplo Los Angeles, não tem um sistema de transporte público eficaz. Eu acho que a única cidade grande aqui... Pô, velho, eu acho assim, um país que te dá a condição de comprar um carro, porque sabe que você vai precisar de um carro, eu acho que é correto. Eu sou mais ter meu carro do que ficar dependendo de transporte público. Mas a partir da hora que o Estado, né, o governo, te dá essa oportunidade de comprar um carro por um valor ok, eu prefiro. Eu acredito que todo mundo ia preferir ter um carro, né, ter condições de comprar um carro, do que andar de transporte público. Um bom transporte público é Nova York. Ou seja, o país inteiro tem sido transformado ao longo dos últimos anos para que você seja, completamente dependente de um carro e 2, cercado pelo mesmo tipo de consumismo em todos os lugares. Então, assim, por mais
mais seja barato comprar um carro nos Estados Unidos, esse carro ele geralmente vai ser usado de má qualidade, vai exigir que você invista mais dinheiro ainda além da compra do carro nele, e ele vai te colocar ali numa dependência de estar a cada tantos anos reconsumindo por um novo carro. E você não tem a opção de não viver com o carro. As cidades não são navegáveis. Eu não tô entendendo muito bem, tá? Eu não tô entendendo muito bem o que ela tá querendo dizer. O que, tem que trocar de carro, muitas das vezes você vai comprar um carro simples. Velho, no Brasil o povo junta dinheiro pra comprar um Unim 96, pô. Por isso que eu tô falando, eu tô fazendo essa comparação direta, Brasil e Estados Unidos, tá? Porque eu tô vendo que ela tá um pouquinho perdida nesses argumentos dela aí. De, que você vai acabar comprando um carro usado, depois de um tempo você vai ter que trocar de carro. Se você tem condições de trocar de carro, beleza. O problema do Brasil, que ela tá fazendo comparação, tá usando isso como argumento, é que no Brasil o pobre não consegue comprar um carro simples. Vocês estão entendendo? Tá certo que muito das pessoas no Brasil tem outras prioridades, né? Mas um carro simples no Brasil, um carro popular, custa mais de 40 mil reais, entendeu? Então, assim, esse lance do carro, pelo menos essa argumentação dela, que no carro vai ter que trocar de tempo em tempo, você vai acabar pegando um carro usado. Pô, eu sou mais pegar um Azira usado nos Estados Unidos do que pegar um Unim 96 no Brasil, pô. Carro. No Brasil, por exemplo, um carro usado pode ser mais caro do que nos Estados Unidos, mas você tem outras opções. Você tem transporte público, você tem cidades em que você consegue caminhar pelas... E que não funciona. Assim, transporte público no Brasil é basicamente a corrida dos ratos, né? Todo mundo já deve ter escutado falar. Muitas das vezes, muitos empregos, você cansa mais no transporte do que no próprio trabalho em si. Você fica horas e horas no ponto de ônibus para pegar o ônibus lotado de gente, sabe? Muitas das vezes, assim, quando você perde o ônibus, é um custo para você esperar o outro chegar, para você chegar em casa, para você ir trabalhar a mesma coisa. Então, assim, usar esse argumento do transporte público eu acho um pouco furada, tá? Pelo menos na minha cidade, o transporte público não funciona do jeito que deveria funcionar. É muita gente para pouco ônibus. Da horário de pico, sempre tá todo agarrado por conta dos transporte público. Então, assim, falar que no Brasil vocês têm transporte público, vocês têm outras opções, do que adianta ter outras opções se as opções não funcionam? Vamos pegar São Paulo, por exemplo. São Paulo é perigoso você ficar no ponto de ônibus esperando, que senão corre o risco de chegar uma pessoa e te assaltar, por exemplo. Até agora eu tô achando os argumentos dela bem fraco, tá? Bem fraco mesmo. Então existem outras opções. O mesmo vale para o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Você é praticamente obrigado a ter um seguro de saúde e geralmente esse seguro de saúde ele não vai incluir tudo que você precisa e ele é um plano que você tem que pagar ainda pelas coisas, então ele te torna completamente dependente da indústria farmacêutica aqui dos Estados Unidos. Acrescentando a tudo isso, os direitos trabalhistas também são praticamente zero. A maioria das pessoas trabalha com um contrato assinado porque a maioria dos empregos te dão um plano de saúde, então esse é o maior objetivo que as pessoas têm para trabalhar com uma carteira assinada. Você basicamente trabalha para ter direito a um plano de saúde, depois fica doente de tanto trabalhar e não recebe nenhum apoio quando você está incapacitado, nenhum suporte ao seu trabalho. Não existe essa ideia por trás do consumismo nos Estados Unidos, de que porque as coisas são mais baratas, você tem mais liberdade. Mas a realidade é que o sistema te torna completamente dependente do consumismo daqui. A princípio, você pensa que tem mais liberdade se pode comprar esse carro mais barato. Mas a verdade é que você é dependente desse carro. Você tem que comprar esse carro. Você não consegue sobreviver se você não comprar esse carro, que muitas vezes não é o carro que você quer, não é o carro que você sonha, é um carro que você vai comprar barateado porque você precisa pelo dele. Pelo amor de Deus, cara. E volta naquele... Pô, velho, você tá chegando nos Estados Unidos. Você sabe que você precisa de um carro, você quer escolher? Eu acredito que até quem é classe média no Brasil, se chegar lá fora, vai ficar feliz com o Civic, com o Honda Civic, que lá vende bastante, por exemplo. Não quero esse, eu quero aquele que eu vi no vídeo do influencer. Eu acredito que ninguém vai pra lá pensando assim não, pô, pensando que já vai chegar lá comprando o carro do ano, até porque a pessoa sabe da real qualidade de vida que ela tem, do real financeiro que ela tem. Então, assim, esse lance do carro que ela tá batendo nessa tecla eu tô achando muito fraco, extremamente fraco, velho. Deixa eu dar play pra sobreviver no sistema daqui. Então, essa liberdade econômica que todo mundo enxerga aqui é, na verdade, uma grande dependência econômica de um sistema que é construído pra não te dar opção. Você pensa que tá tendo mais liberdade, mas na verdade você não tá tendo opção. Você talvez até faça mais dinheiro aqui do que em outros países, mas é porque esse sistema daqui garante que você vai ter que usar todo esse dinheiro que você faz aqui dentro do sistema de consumismo dos Estados Unidos. Então, o dinheiro volta pro país. Ele não fica com você. Essa liberdade só é possível porque tornam as pessoas dependentes de gastar o dinheiro aqui. Seja te tornando dependente de um carro, seja te tornando dependente de um trabalho que vai te dar direito de usufruir desse sistema de saúde. Lembrando que eu não tô discordando dela não, tá, rapaziada? Eu tô falando que os argumentos dela pra falar desse lance do transporte nos Estados Unidos e no Brasil tá muito fraco, tá? Eu sinto que ela tem a real realidade dos Estados Unidos, mas só que a real realidade do transporte público no Brasil eu acho que ela não deve conhecer, né? Até porque quem fala que quem usa isso como base de comparativo, falando que no Brasil a gente tem a opção de transporte público, muitas das vezes não precisa pegar metrô cheio, não precisa pegar ônibus lotado,
voltado pra fazer essa comparação, tá? Mas só que, enfim, vamos pro próximo vídeo aqui, porque o próximo vídeo é longo, tá? 8 minutos de vídeo. Esses vídeos, pessoas mostrando carne barata nos Estados Unidos e pensando em largar tudo no Brasil para vir morar aqui, pare agora, porque eu vou te contar a verdade que eles não te contam. A ilusão que eles criam no TikTok pode destruir sua vida a longo prazo. A maioria desses caras chegou aqui, casou com um americano, né? Tem muitos brasileiros que chegam aqui, né, e casam com um americano. Brasileiros mesmo, brasileiros, homens brasileiros chegam aqui, casam, conhecem um americano aí, casa, as mulheres largam marido larga esposa, casa, pega documento, já estão com um padrão de vida bom, os caras já tá. Eu tenho a minha companhia, por exemplo, e você não vai achar em nenhuma rede social que eu esteja mostrando minha casa, meu carro de luxo. Até porque esse lance de ostentar, né, de querer mostrar as coisas, isso é muito coisa de adolescente, velho. Eu não tô falando que não tenha, tá? Mas só que assim, adolescente, o povo de 25 pra baixo ali, aqueles adolescentes que tá chegando na fase adulta que gosta de ficar exibindo, né, que tá construindo. Minhas vans de trabalho, minha caminhonete que custa 60 mil dólares, meu carro que custa quase 40, minha van que custa 48 mil dólares. Você nunca vai me ver, cara, porque não faz sentido, cara, eu ficar gravando vídeo falando sobre Brasil, a economia do Brasil, e comparar com a economia daqui. Eu tô no cemitério aqui. Eu tô no cemitério. De boa, aí você olha pra isso, cemitério, velho. você olha pra esses camaradas, já tá bem de vida, dono de companhia, já tá rico, cheio do dinheiro. E aí fica gravando vídeo. Essas pessoas ganham dinheiro com o TikTok, criando clickbaits e gerando uma falsa sensação de que viver nos Estados Unidos é fácil. Elas mostram o preço da carne, do arroz, mas escondem a realidade. Aqui não tem saúde pública gratuita, não tem estabilidade a longo prazo. E a conta, ela sempre chega, meu amigo. Muitos largam tudo no Brasil, chegam aqui sem documento e vivem de mentiras. Essa é a realidade. Mentem no seguro de saúde, nos benefícios do governo, na renda declarada. Acham que tudo vai se resolver com o tempo. Mas sabe o que vai acontecer? O sistema aqui é rígido. E mais cedo ou mais tarde, essas mentiras vão cobrar o preço. Não existe isso. Não é só vir para cá, ganhar por hora e achar que está resolvido. Enquanto você está saudável e trabalhando, meu amigo, funciona. Mas e no longo prazo? Quando precisar de saúde, quando os benefícios acabarem, quando a aposentadoria que você não contribuiu, eles vendem um sonho americano. Mas não mostram que para viver aqui você paga carro e paga caro. Né? É o que eu tava tentando entender, tá? Que eu não tava conseguindo entender no vídeo da menina. Ele tá falando que você precisa do carro, você vai pagar, mas você vai pagar caro. Era o que eu queria escutar. Pô, velho, não é possível que carro aí com 600 dólares, igual eu já vi vídeo que com 1.000 dólares a pessoa comprou um carro. Não é possível que custou só isso, tá? Mas muita gente não fala de documentação, muita gente não fala do pós, tá? Depois, pô, comprei o carro, como que eu faço pra regularizar ele? Então vende a imagem que carro lá custa, tipo, com 8.000 dólares você vai chegar e vai comprar uma Mercedes. Mas eles não falam o restante das coisas. Tava vendo um vídeo do Educoff. Ele foi comprar um carro pro amigo dele, o Educoff tem dinheiro, né? Aconteceu algum incidente lá, o amigo dele acabou batendo o carro, aí eles tiveram que trocar de carro. Eu tava vendo que com 8.000 dólares, eles não conseguiram comprar o carro que eles queriam, tá? Eles teve que olhar muito bem. Então, assim, esse lance do carro, era isso que eu queria ficar sabendo. Não é possível que o carro custa somente o preço do carro. Muita gente não fala de documentação, de emplacamento, essas coisas assim. Era isso que eu tava com dúvida, tá? Que eu não tava entendendo no vídeo daquela menina. O que ela queria dizer com o lance do transporte. Paga caríssimo, emocionalmente, financeiramente e até no seu caráter, se precisar mentir para sobreviver. O emocional acho que custa mais caro, tá? Sendo sincero. Porque assim, você vai pra lá sem família nenhuma. Eu acho assim que quando você não tem nada a perder mais no Brasil, beleza. Mas quando você deixa mãe pra trás, irmã pra trás, família pra trás, filhos pra trás, eu acho que o emocional é o que mais vai pesar na sua consciência, velho. Porque você vai estar lá, milhares de quilômetros de distância da sua família, né? Certos tipos de evento, você vai ter que fazer sozinho, Natal, Ano Novo. Então, assim, o emocional da pessoa deve contar muito naquela hora, sabendo que você deixou sua família toda pra trás pra tentar melhorar de vida. Muitas das vezes você vai chegar lá, né? E vai ver que era uma ilusão que você acabou criando, né? Acabou consumindo certos tipos de conteúdo errado, que criou aquela ilusão na sua cabeça ali. Então, eu acredito que o emocional deve contar mais. Um vídeo aqui nas redes sociais, no TikTok, pense no que você está realmente trocando. Porque aqui não é só carne barata. É uma vida inteira vivendo sob pressão. E quem não planeja, quebra a cara. Não caia nessa ilusão, cara. A pessoa fala, não, eu vou sair do Brasil e nunca mais eu volto nessa... Aí começa a xingar o país dele. Nunca mais eu volto nessa miséria.
Ah, que o governo é corrupto. Ah, que o governo é isso. Mas é corrupto, né? Isso aí não é mentira não, mas é corrupto e o Brasil não tá bom de se morar também não. A vida toda ele culpa o governo. Ele culpa o governo pelos seus fracassos, ele culpa o governo porque quando ele era jovem não gostava de estudar, vivia na sala de aula aprontando. Cara, quando eu estudava na minha cidade mineira, cara, toda semana tinha aluno sendo expulso. Expulso até da escola, ainda armado, usando droga, brigando, batendo em professor, desrespeitando o professor. Que realidade que ele descreveu agora, tá? Eu acredito que no Brasil todo tá assim, esse lance de aluno metendo louco dentro de sala de aula. Desrespeitando os colegas, aí não estudou pra nada. Hoje tá assim. O cara não investiu na sua vida. Ah, mas de escola pública, não sei o quê. Cara, eu tenho filha. Eu tenho filha no Brasil, que agora em janeiro faz 18 anos. Já passou no Enem. Já passou, ela se inscreveu para faculdades federais, conseguiu passar para as E vamos ser sinceros, eu já trouxe vídeo falando sobre isso aqui também. Nada disso serve pra nada. Enem, beleza, você vai desgastar seu psicológico pra conseguir uma boa nota, depois você vai entrar na faculdade. Você vai formar sem emprego, você vai formar desempregado. E dependendo do curso, se for um curso muito específico que muita gente tá formando naquilo, você vai ficar desempregado, cara. Faculdade no Brasil é uma ideia falida, não tem como. A quantidade de pessoas que tem faculdade, que tem ensino superior, que trabalha no Uber, vocês não estão entendendo, tá? É muita gente mesmo. Um tempo atrás eu trouxe aqui no canal, tá? Médicos falando que se formaram em medicina e não estão conseguindo emprego. Eu lembro até um rapaz de Goiás, ele se formou em medicina, mas ele falou que só em Goiás, naquele ano, tinha formado 3.000 médicos. Então o povo fala, fulano tá fazendo faculdade como se fosse sinônimo de sucesso. E faculdade não é sinônimo de sucesso, cara. No Brasil, quem tem faculdade não tá garantido nada. Nada. Muitas das vezes compensa você pegar a grana de 5 anos de faculdade e investir em algum comércio do que ficar investindo em faculdade. E, infelizmente está sendo a realidade do Brasil. O Brasil não está garantindo nada com ou sem faculdade. Escola pública, irmão. Escola pública. E aí? Não cara, é governo, cara. Fica esperando o governo. Cada um tem que fazer a sua parte, cara. Sem dúvida. Aí o cara vem pra cá, abre uma empresa, ganha um monte de dinheiro, na maioria das vezes explorando os outros brasileiros. Aí chega aqui, fica rico, quer gravar vídeo mostrando, olha o preço da carne, olha o preço do arroz, olha que absurdo, olha esse iogurte aqui, $3. Toma vergonha na cara, velho. Nossa, gostei desse cara. Mano, toma vergonha na cara, para com essa hipocrisia. Como que eu vou comparar a minha vida, a minha realidade, com a realidade de quem chegou agora e não tem nem onde dormir a primeira noite? Como que eu vou comparar, cara, a minha realidade de patrão com a realidade do funcionário, cara? Agora eu entendi o que ele quis dizer, tá? Ele foi muito certeiro. Ele tá falando que basicamente esses influencers que você vê aí gravando vídeo e tudo já levam uma vida de patrão, já tá lá há muito tempo, muitas das vezes chegou nos Estados Unidos, né? Com uma condição financeira que você não tinha como ter nos Estados Unidos quando você chegou. Porque quem chega lá se ferrando com pouca grana, sem ter onde dormir, não vai fazer uns vídeos desses. Basicamente, os influencers, né, americanos, brasileiros, vamos falar assim, te passam uma imagem de ilusão dos Estados Unidos, tá? Por mais que os meus ganhem bem, eu tenho um funcionário ganhando $28 a $30 a hora. Tem outros que pegam subcontrato comigo, trabalha 3 dias e ganha $3.000. Claro, no subcontrato. Agora, como que eu vou comparar a minha vida, a minha realidade, com a realidade da pessoa, coitado? Que acabou de chegar, tá ganhando seus 15, 16, $17, chega aqui e não consegue pagar nenhum aluguel. Tem que ficar pedindo cesta básica nas comunidades, nas igrejas, nos grupos. Isso ninguém conta, velho. É por isso que eu fico meio indignado com o brasileiro. O brasileiro gosta de se iludir que lá fora é tudo melhor. É melhor que no Brasil, sem dúvida. E eu acho assim que é melhor que no Brasil. Mas só que tudo melhor eu acho muito complicado falar, né? Até porque a primeira pessoa, é o primeiro vídeo que eu tô vendo na internet, sem mentira nenhuma, que tá falando esses pontos, né? De pessoas tendo que pedir cesta básica porque acabaram de chegar no país. Imagina você vive na classe média aqui no Brasil. Você pega e vai para os Estados Unidos para não ter onde dormir, para ficar morando na rua muitas das vezes, tá? Para ter que ficar pedindo esmola porque você não tá conseguindo se sustentar, você acabou de chegar. Então, assim, é um abismo gigante, tá? Eu não tô falando que lá é ruim, mas eu tô falando que até você se estabelecer deve ser muito complicado, não deve ser fácil. Fica pedindo doação até no Facebook, tá e se morrer? E se for vítima de um acidente, igual aconteceu esses dias? Que as pessoas da família ficaram lá fazendo vaquinha para arrecadar 10 mil, 20 mil dólares para fazer translado do corpo. Fala pra mim. Então, cara, não é que você não tenha que vir. Não, eu nunca falei isso pra ninguém. Nunca disse isso pra ninguém. Eu só disse que quer vir, esteja preparado, esteja ciente, esteja
esteja sabendo que... Rapaziada, o vídeo ficou extremamente longo, tá? Mas isso aqui é um tema importante, é um tema interessante que eu decidi aqui trazer pra vocês, né? Mas é isso aí. Muitas das vezes a pessoa quer meter o pé do Brasil sem ter muitas condições no Brasil. Então, assim, se pra quem tem dinheiro já é muito complicado sair do Brasil e se manter lá fora, imagina pra quem não tem dinheiro, tá juntando ali seus 30 mil pra tentar meter o pé do país, né? Então pense bem e para de ficar seguindo cabeça de influencer e o povo acaba se iludindo com isso, com valores, tá? Vocês têm que colocar muita coisa na balança. Eu não tô falando longe disso, tá? Eu meteria o pé sem pensar duas vezes. Mas eu não tô falando que lá fora é ruim. Tô falando que muita gente passa uma ilusão que lá fora é excelente, é um paraíso. Quem nasceu lá deve ser extremamente fácil mesmo, porque já tem estrutura lá, a família tá toda lá, né? Muitas das vezes recebe super bem. Mas só que pra quem é brasileiro, que vive mais ou menos aqui no Brasil e quer sair, tem que colocar na balança. Porque você leva uma vida mais ou menos no Brasil, lá fora provavelmente você vai ter que descer mais ainda um nível até começar a subir, tá? E vocês têm que ver se compensa ou não compensa você passar por certas humilhações quando você chegar lá, né? Pra ir melhorando de vida. O vídeo de hoje foi esse, lembrando que todos os links dos vídeos que eu usei aqui vai estar na descrição. Valeu, tamo junto, até a próxima.